A palavra do Senhor que veio a mim para liberar e compartilhar com vocês neste dia. Então ouça com atenção e também compartilha para que chegue a outras pessoas. Ouça com atenção, irmãos, essa palavra. Quando a palavra do Senhor me veio, ela veio exatamente assim, irmãos. Ninguém que está com o Senhor e que a mão do Senhor está sobre ele é somente alguém. O Senhor já disse algo a respeito dessa pessoa. E assim o Senhor o envia, assim o Senhor o dá. E depois disso, irmãos, o Senhor me deu 3 homens. Eu poderia aqui citar muitos outros, mas o Senhor me deu esses 3 homens em específico. E é por isso que eu vou falar especificamente deles. O primeiro homem, irmãos, que o Senhor me deu foi Esdras. Eu citei sobre ele num dos últimos vídeos que eu postei. E Esdras, irmãos, ele poderia ser para os homens, ou naquilo que ele fazia, só mais um escriba. Mas não. Ele foi identificado, ele foi chamado, e assim o Senhor o enviou como o escriba do Senhor Deus. Aleluia! E isso muda tudo, irmãos. Isso muda tudo. Não é só um detalhe e não é um rótulo. Mas essa foi a identificação. E foi assim que o Senhor enviou Esdras para como representante do reino e para aquilo que foi decidido pelo Senhor sobre o tempo da reconstrução do templo e do altar pós o exílio. E assim Esdras, irmãos, foi identificado, assim Esdras foi conhecido como o escriba do Senhor Deus. E em um dos momentos, irmãos, no livro de Esdras é citado que Esdras era um homem, isso eu citei em outro vídeo aqui. Quando o Senhor nos envia, irmãos, quando o Senhor diz algo ao nosso respeito, é por aquilo que nós já temos com Ele, já estabelecemos com Ele. E assim Ele nos envia. Não é sobre aquilo que nós fazemos. Nunca é sobre o que nós fazemos, irmãos. Mas sobre aquilo que nós estabelecemos com Ele. Então Esdras, irmãos, era um homem que diante do Senhor, ele buscava conhecer a lei do Senhor, não só meditar nela, mas ele reescrevia toda a lei do Senhor para aqueles que já conheciam e para aqueles que ainda viriam a conhecer através dele. E então Esdras poderia ser visto só pelos homens como alguém que reescrevia a lei, mas não. Para o Senhor, ele era o escriba do Senhor Deus. E isso é o que muda tudo. Aleluia. O segundo homem, irmãos, foi Enoque. Enoque que nós vemos numa pequena parte na Bíblia, em Gênesis. Mas foi assim que o Senhor disse a respeito de Enoque. Foi assim que ele foi identificado. E foi assim que ele passou a ser chamado. Enoque simplesmente é o que está na Bíblia, irmãos. E era o que o Senhor queria que nós soubéssemos a respeito de Enoque. Ele andou com Deus em todos os seus dias. Essa foi a identificação. E foi assim que o Senhor também o quis ser conhecido. Foi um homem que andou com Deus. Não quer dizer que os outros homens não andavam com Deus, mas porque andavam com Deus e porque a mão do Senhor estava sobre eles, é porque eles fizeram o que fizeram. Mas no caso de Enoque, o Senhor deixou essa identificação. Enoque andou com Deus. E ponto, irmãos. E ponto. Esta foi a identificação. E foi isso que o Senhor disse a respeito de Enoque. E o outro homem do qual o Senhor me levou foi o apóstolo Paulo, irmãos. O apóstolo Paulo. Eu não sei vocês, mas eu não consigo falar Paulo só como Paulo. Eu sempre preciso falar o apóstolo Paulo, porque ele mesmo disse, eu sou o apóstolo de Cristo. Então, irmãos, essa foi a identificação que estava sobre Paulo. Sobre o coração de Paulo, sobre aquilo que ele tinha com o Senhor. E foi assim que o Senhor o identificou e o enviou. E nós vemos a profundidade do ministério apostólico de Paulo. E não é à toa que nós só conseguimos, você fala então mais por mim, que eu só consigo falar o apóstolo Paulo, eu não consigo falar só Paulo. Vem, apóstolo Paulo. Então, irmãos, a questão dos rótulos, isso é o homem que faz. Isso é o homem que coloca, porque ele sempre quer acrescentar, sempre quer mexer em alguma coisa.
mas o Senhor, irmãos, já disse algo a respeito de nós. E ele já nos identificou e assim ele nos envia. Mas sobre aqueles que estão com ele e sobre aqueles que a mão do Senhor estão sobre ele. Então, irmãos, eu falo por mim. Aquilo que o Senhor disse para mim, assim o que ele disse, como me enviaria, como me daria, é a identificação que eu dou para as pessoas, irmãos. Nada mais e nada menos. Então, quando me perguntam, eu falo, o Senhor disse isso a meu respeito, ele falou isso. E assim foi assim que ele me deu, foi assim que ele me enviou, foi assim que ele me identificou. Além, claro, obviamente, de como filha de Deus, irmãos. Porque essa foi a identificação que ele me deu, foi assim que ele me deu, foi assim que ele me enviou para exercer aquilo que eu tenho que exercer. Mas, sobretudo, foi aquilo que eu estabeleci com ele, irmãos, no secreto. Foi aquilo que eu estabeleci com ele, irmãos, em comunhão com o Espírito Santo. Não sobre aquilo que eu faço. É o homem que tenta pôr rótulo em tudo, que tenta querer rotular as pessoas para que ele seja enaltecido. Mas aí que está o ponto, irmãos. Aquele que de fato sabe com clareza quem ele é no Senhor, ele não vai ser enaltecido por isso, irmãos. Porque isso não é um rótulo. Aquilo que o Senhor diz a nosso respeito, a forma como ele nos identifica, nos dá e nos envia, não é um rótulo. É aquilo que ele viu em nós, e a forma que ele nos deu, e assim nos enviou, mas sobretudo pelo que nós estabelecemos com ele antes, e de estarmos com ele. E isso muda tudo, irmãos. Então é por isso que ele me deu essa palavra. Todos aqueles que estão com o Senhor e que a mão do Senhor está sobre ele, não é só mais alguém, não é só mais algo simples que ele faz. Aleluia! Essa palavra parece simples, irmãos, mas ela é muito profunda para aqueles que entenderem aquilo que o Senhor está falando neste dia. Teve um dia, eu posso dar aqui vários exemplos para vocês, mas o Senhor me permitiu dar mais este exemplo. Teve um momento que o Senhor estava me usando na vida de um pastor. E a primeira coisa que o Senhor me falou para falar para ele foi: você é um verdadeiro pastor. O seu coração é de um verdadeiro pastor. Então, irmãos, entenda muito bem isso. É aquilo que é ele, é aquilo que está no coração dele. E assim foi como o Senhor o deu, e como o Senhor o identificou e o enviou. Não foi eu que estava falando aquilo a respeito daquele homem, porque eu não conhecia ele. Mas aquilo que o Senhor estava lembrando ele de quem ele era para o Senhor, de como o Senhor o havia identificado, o havia dado e o havia enviado. Então, você precisa entender muito bem isso, irmãos. Porque só quando nós estamos firmados nisso, quando isso está totalmente claro para nós, nós entendemos a dimensão daquilo que nós carregamos, irmãos. E a gente não acrescenta e a gente não tira. É aquilo que o Senhor disse ao seu respeito. É assim como ele te deu, é assim como ele te enviou por aquilo que você estabelece com ele, por estar com ele. E então a mão dele passa a estar sobre você. É assim que você será identificado. Não é sobre aquilo que você quer se denominar por causa de um dom, por causa de um talento, por causa de uma habilidade. Irmãos, ninguém é o que é por causa de um dom. Não é, irmãos, não é isso, não tem nada a ver com isso. Você carregar um dom é só uma parte, mas não é o todo. Aleluia. Que você entenda essa palavra e que você receba essa palavra em nome de Jesus. E você precisa ter clareza disso, para estar totalmente posicionado a isso, para responder ao Senhor como tal. E para, irmãos, não querer aceitar rótulos de homens. Irmãos, eu já passei por determinadas coisas. E desde que eu me conheço por gente, sempre tentavam me rotular. Sempre pessoas tentavam se rotular em cima de mim, por aquilo que ela via que eu carregava, por aquilo que ela via que tinha em mim. Mas eu nunca aceitei, eu nunca permiti isso. E é por isso que eu sempre fui muito clara e fui muito firme sempre você. Eu falo, somente falo aquilo que o Senhor disse para mim. Assim como Ele me identificou, assim como Ele me escolheu, assim como Ele me deu e assim como Ele me enviou. É isso. Eu não falo nem mais nem menos, mas exatamente aquilo que o Senhor disse ao meu respeito. E é assim que nós temos que estar, irmãos, para que,
o seu coração não esteja inclinado a ser enaltecido. Porque, irmãos, de nada nós somos enaltecidos naquilo que o Senhor diz a nosso respeito. E assim como Ele nos dá e nos envia para exercer e para manifestar o reino dos céus. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia.